Quem mais poderia falar de cloud se não fosse o Yuri? Yuri, obrigado pela participação. Estamos juntos e é com você. Vamos discutir sobre cloud. Olá a todos, meu nome é Yuri Diógenes. Sou autor de livro de segurança, professor e também Senior PM da Microsoft. Hoje vamos falar sobre o gerenciamento de postura de segurança e proteção de workloads na nuvem. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a todos os colegas que estão participando desse evento, os patrocinadores, a equipe que organizou o evento e toda a comunidade de cybersecurity no Brasil e no mundo. Peço que durante a palestra não hesite em interagir. Você pode enviar suas dúvidas via chat e nossa equipe fará a seleção para as respostas. Espero que tenham uma excelente experiência no evento e vamos lá, vamos começar então a nossa palestra. Bem, higiene básica de segurança continua sendo a melhor arma para reduzir brechas. É muito normal que no mundo de hoje nós ficamos focados em detecções, em como a gente chama aqui nos Estados Unidos, buzzwords, que são coisas como inteligência artificial, machine learning, esse tipo de coisa, e acaba que nós muito não focamos na tarefa de higiene de segurança. E a realidade é que vários estudos mostram que a higiene básica de segurança continua sendo a principal causa pela qual existem brechas, e principalmente quando se move para a nuvem. Esse estudo, por exemplo, que está aqui no canto esquerdo da Online Trust Alliance, estima que 93% dos incidentes reportados poderiam ter sido evitados através de uma higiene básica de segurança, uso de melhores práticas. Então é um número alarmante se você pensar bem, 93%. Isso significa dizer que as empresas hoje em dia elas continuam trabalhando, tá certo, em forma reativa, ao invés de trabalhar em forma proativa. E investindo, na maioria das vezes, em detecções, mas não fazendo o dever de casa, que é a higiene básica de segurança, entendeu? Tem outros estudos, inclusive o da Palo Alto Networks, que foi desse ano de 2020, que fala de alguns pontos importantes a respeito, de uso indevido de recursos na nuvem e como isso vem afetando brechas de segurança e como os atacantes, digamos assim, fazem uso dessas brechas por serem digamos assim, coisas simples de serem exploited, né, exploradas. Então aqui ele fala, por exemplo, 43% dos databases de nuvem não são criptografados, 60% dos storage de nuvem não tem login habilitado. Então se você pensar bem, são coisas simples que simplesmente são bypassadas pelo administrador da nuvem, ok? Existe uma grande questão aí, porque muitos ainda, hoje em dia, né, muitos administradores ainda têm a ideia errônea de que o provedor é que é responsável pela segurança como um todo. E não é bem assim, principalmente de acordo com o modelo, né? Se for, por exemplo, um modelo de IaaS, Infrastructure as a Service, você que é o inquilino tem muita responsabilidade, né? Porque você basicamente tem uma máquina virtual da nuvem, então você é responsável pelo login, você é responsável pela segurança, pelo PAD, gerenciamento de segurança, tudo daquela máquina. O provedor só é responsável pela parte, tá certo? Como a gente chama de underlying security, né? Que é justamente a plataforma. Então, o administrador continua sendo extremamente responsável. Então, esse tipo de não só desconhecimento, mas uso também de controles de segurança que não são adequados para a nuvem, fazem com que nós tenhamos aí uma série de práticas errôneas acerca da configuração e da higiene de segurança como um todo.
Por que isso é importante, principalmente quando a gente move para a nuvem, né? Porque, na realidade, os fatores de exposição, quando se movem para a nuvem, eles aumentam, né? Se a gente pensar nas fases do Cyber Kill Chain, que são 7 fases, digamos assim, que foram estabelecidas, mas para fins de melhoramento de entendimento aqui, a gente vamos agregar em 4 fases principais. O que acontece é que, quando estava no ambiente on-premises, né, as coisas eram bem definidas. Os vetores de exposição eram menores. Agora, com a nuvem, nós temos uma série de vetores de exposição que estão embutidos em diferentes tipos de workloads. Então, agora, a exposição pode ser através de uma configuração insegura, em configuração insegura de um workload, que esse workload pode ser, por exemplo, um banco de dados, ele pode ser um storage account, pode ser uma VM, entendeu? Então, quando a gente fala em configurações não seguras, estamos falando de diferentes tipos de workloads que estão armazenados na nuvem, ok? Vulnerabilidades também. A gente pode ter vulnerabilidade em um banco de dados, vulnerabilidade em um sistema operacional, vulnerabilidades em uma série de workloads que estão também armazenados na nuvem. Então, para a linha de defesa, você tem que sempre fazer tudo correto, você tem que fazer o seu dever de casa. Por isso que o Secure Hygiene, né, higiene básica de segurança, ela é extremamente importante, porque é a ação proativa que vai coibir, né, e vai mitigar, ou pelo menos reduzir a probabilidade que esses vetores de exposição sejam explorados, né? Nós também temos as questões relacionadas à conta do administrador, né? Em um ambiente de nuvem, às vezes você tem mais administradores do que é necessário, e aí se uma conta do administrador for, digamos assim, comprometida, você tem um problema muito mais sério, tá certo? As portas de entradas, às vezes, são expostas, né? Tem muita gente que faz provisionamento de máquinas virtuais na nuvem, e isso, ao fazer isso, eles geralmente expõem portas de gerenciamento, como RDP, SSH, e, de acordo com vários estudos, já foi mostrado que para ambientes IaaS, Infrastructure as a Service, o principal vetor de ataque para máquinas virtuais é o brute force, né? Então, se você não tem uma ferramenta que monitore essas máquinas virtuais que estão na nuvem, você não sabe que, de fato, você está tendo brute force de credencial para aquela máquina virtual que você tem na nuvem, né? E por quê? Porque você sempre deixa a porta de gerenciamento, seja ela em um ambiente Linux com SSH ou ambiente Windows com RDP, aberta. E esse é a primeira porta de entrada, digamos assim, para o ataque para máquinas virtuais que estão na nuvem. Credenciais que são expostas, usuários que são comprometidos, né? Hoje em dia, mais do que nunca, é claro mostrar que a credencial é o seu perímetro, né? Se no passado, há 10 anos atrás, o perímetro formal da rede, nós tínhamos o firewall e tínhamos a delimitação do perímetro, hoje em dia esse paradigma muda, né? Porque agora eu preciso apenas de uma credencial para que eu possa ser um usuário autenticado e esteja no ambiente, tá? Então, para as ações maliciosas, muitas vezes o foco é comprometer a conta do usuário. Então, a conta do usuário ela precisa ser extremamente bem protegida. Por isso que existe um grande push, né? Uma grande campanha, digamos assim, para o uso de autenticação de múltiplos fatores. Todas as contas, pelo menos as contas administrativas, devem ter autenticação de múltiplos fatores. E recomenda-se, na realidade, que o MFA, né, a Multiple Factor Authentication, seja distribuída para todos os usuários da rede. Muito bem, passando da exposição, digamos que agora o atacante já conseguiu uma porta de entrada e já tem agora acesso ao workload. E como eu falei, esse workload pode ser uma máquina virtual, pode ser uma application, né? Pode ser uma web app, pode ser simplesmente o credencial em si, o storage account, ou até mesmo um calhamaço de dispositivos que estão dentro do IoT, Internet of Things, né? Então esse é uma palestra, digamos assim, totalmente isolada, porque tem outros vetores de ataque em IoT, mas só colocando aqui para mostrar que são vários os tipos de
possíveis acessos. Então, quando o atacante ganha acesso a esse recurso através da exploração de uma exposição, agora ele poderá fazer o que a gente chama de movimento lateral. E se no passado o hardening de máquinas virtuais coibia, ou pelo menos reduzia a probabilidade de um movimento lateral, agora você não vai se preocupar apenas com o movimento lateral de máquinas virtuais. Você vai se preocupar também que eu posso ganhar acesso a uma conta de storage na nuvem e fazer um movimento lateral para uma outra conta de storage. Então, o movimento lateral agora acontece também entre workloads. Muito importante ter essa visão de que o movimento lateral não é mais apenas entre máquinas virtuais. E ao terminar esse movimento lateral, o atacante vai, de fato, executar as ações que ele deseja, porque tem sempre um objetivo. O objetivo pode ser a exfiltração de dados, né, o roubo de dados, pode ser a deleção, né, a destruição de dados, poderá ser a implementação de um ransomware ou abuso de recursos. Muitas vezes, máquinas virtuais são utilizadas como Bitcoin minery, né? Então você tem que ter também ficar atento a essas questões de abuso de recursos, porque é muito difícil de detectar isso. Por isso que é importante ter ferramentas adequadas para a detecção destes tipos de ações. Então, para melhorar a sua defesa contra ataques, é necessário que você implemente o que a gente chama de postura de segurança. E a postura de segurança ela é composta de 3 pilares principais: a proteção, a detecção e a resposta. A proteção é o seu dever de casa, né? A proteção ela é a ação proativa. Você vai estar fazendo o hardening das máquinas, você vai estar aplicando as melhores práticas para os diversos tipos de workloads, ou seja, você vai fazer tudo o que tem que ser feito para reduzir a probabilidade de exploração de alguma vulnerabilidade em todos os workloads, não só em um. Então, a partir do momento que você tem uma ferramenta que detecte, né, todos os tipos de melhores práticas que precisam ser aplicadas para os seus workloads, e você endereça, faz a remediação dessas recomendações de segurança, agora você já fez o seu dever de casa, tá certo? Você já aumentou a sua postura de segurança automaticamente, e agora é necessário ter detecção. E a detecção ela precisa ser bem precisa para evitar uma quantidade enorme de falsos positivos, que vai trazer muito tráfego para o teu SOC, né? E filtrar esses falsos positivos muitas vezes fazem com que o time de SOC ele vá perder tempo em coisas que não são importantes, né? Então a detecção ela precisa ser precisa, a detecção ela precisa ser voltada para o workload. Não adianta nada eu ter um controle de segurança que vá fazer detecção de VMs, mas eu também tenho storage accounts, né? Eu tenho um storage account, eu tenho um banco de dados na nuvem, mas eu não tenho um sistema de detecção para esses workloads. Então é muito importante, e é um erro muito comum muitas vezes de empresas que fazem essa migração para a nuvem, eles não têm a detecção correta para o tipo de workload, porque às vezes tentam utilizar o que eles tinham on-premise, né? E a realidade é outra, os vetores de ataque são diferentes quando você está na nuvem. E por fim você tem a resposta. Antes de ir para a resposta, só lembrando, a detecção já é uma ação reativa, né? Ou seja, para você detectar é porque alguém está tentando, né, executar um tipo de ação maliciosa. Então a detecção ela é uma reação reativa, ela é uma ação reativa. Proteção é um método proativo, né? E a resposta é justamente para que você, ao detectar que algo aconteceu, você possa rapidamente, né, implementar uma resposta para mitigar, para reduzir a probabilidade que aquele atacante vá continuar seguindo as múltiplas fases do Cyber Kill Chain, né? Ou seja, digamos, ele teve acesso, mas você quer coibir que ele faça movimento lateral. Então, quanto mais rápido a resposta for, tá certo? Maior a probabilidade que você vai conter aquele tipo de ataque, de não se alastrar para o resto da rede. Ok? Muito bem. Como então implementar essa postura de segurança através de ferramentas que estão disponíveis no mercado? Então o Gartner ele tem 2 plataformas principais de segurança na nuvem, Cloud Security Platforms.
Uma ele chama de CSPM, Cloud Secure Posture Management, né, que é mais voltada para a higiene de segurança. E tem a outra que é mais voltada para a detecção de ataques, que é o Cloud Workload Protection Platform, o CWPP. Né? O CWPP tem capacidades e características que são voltadas mais para as ações reativas de ataque e o CSPM mais para higiene de segurança. O ideal é que você tenha uma ferramenta, né, que possa agregar ambas características que estão divididas em ambas plataformas. Tem soluções de mercado que são mais voltadas para uma, tem soluções de mercado que são voltadas mais para outras e tem soluções de mercado que oferecem as duas capacidades. Bem, então a pergunta que fica como o ambiente da nuvem ele é muito dinâmico e faz parte das características de nuvem ser dinâmico, com elasticidade e tudo mais, como fazer então para manter essa postura de segurança? O ideal é que você faça esse monitoramento contínuo, tá certo? Usando indicadores que permitam que você possa mensurar se a sua postura de segurança está aumentando ou se está diminuindo. Então, digamos que você tem um sistema de score, né? E esse score significa dizer que, ao chegar em 100%, você remediou todas as características de segurança, todas as recomendações de segurança do seu ambiente e você está compliant, né? Está em conformidade com tudo que foi recomendado. Claro que isso não acontece de imediato, é uma jornada, né? Uma jornada. Digamos que quando você começou a monitorar a postura de segurança e começou a remediar as recomendações de segurança, que são recomendações oferecidas pelo seu CSPM, você estava em 57%. E com o tempo você foi melhorando a sua postura de segurança, o ideal é sempre chegando a 100%. Então, você está agora com um indicador de progressão contínua para o melhoramento da sua postura de segurança. Isso é muito importante, não só para a equipe de nuvem que está monitorando os recursos, mas também para os gerentes, né, os CISOs que estão olhando e vendo e mostrando resultados, dizendo, não, nós estamos sendo diligentes e estamos implementando ações e controles de segurança que estão fazendo com que nossa postura seja melhorada com o tempo, né? Bem, mas não dá para falar de postura de segurança sem falar de governança, né? Porque o que acontece? No ambiente dinâmico que é a nuvem, muitas vezes você está adicionando novos recursos, que é muito normal. Digamos que você chegou a 77%, ok? Depois de trabalhar um mês melhorando a sua postura, e de repente você faz o provisionamento de novas VMs, faz o provisionamento de novos workload paths, ok? E você nota que existiu aí um drop, né, uma queda imensa na sua pontuação. Aí você pergunta, por que houve isso? Bem, eu estava indo tão bem, eu estava com 77%, agora eu estou com 27%. Por que houve essa queda na minha postura de segurança? Né? Houve essa queda porque você provisionou novos recursos e como você ainda não tem um nível de maturidade alto na nuvem, você não tem os controles de segurança sendo implementados no início do pipeline, né? Ou seja, quando você faz o provisionamento, você não tem templates, você não tem padrões, políticas de segurança que coíbam o dono do recurso ou a pessoa que tem privilégios para provisionar um recurso, coíbam ele de provisionar algo que não é seguro. Esse é o ideal, né? Então, por isso que é importante que você introduza, tá certo? Todos os seus mecanismos e as suas políticas de segurança no início do seu pipeline. Quando eu falo no início do pipeline, é o quê? É justamente antes de provisionar. Então é preciso que, se você tem um ambiente que faz, por exemplo, a distribuição de recursos, o provisionamento de recursos via código, tem muita empresa já que trabalha, que eles chamam de Code as a Service, não? Ou seja, eles fazem o provisionamento de máquinas virtuais, provisionamento de contas de storage através de código. Você precisa implementar, tá certo? Isso, a segurança e os controles de segurança e as políticas antes, tá certo? Do provisionamento do recurso. Por quê? Porque aí você não vai ter essa oscilação na sua postura de segurança, porque não vai ser permitido que recursos sejam provisionados se eles não forem já
que a gente chama de Secured by Default, né? Seguro como padrão. E aí, o que a camada de segurança, o CSPM, a ferramenta de Cloud Security Posture Management vai fazer é detectar esses gaps, né, que possivelmente vão aparecer na hora que você faz algum tipo de provisionamento. Então você tem a governança, que vai aplicar os controles de segurança que coíbam o provisionamento de recursos que não estão seguros como padrão, e a ferramenta CSPM, que vai, por sua vez, né, alertar, vai mostrar que existem recursos que precisam ser melhorados no que diz respeito à postura de segurança. Muito bem. Tudo isso foi o quê? Foi a questão proativa, né? Agora vamos pensar na questão reativa, né? Ou seja, digamos que você já fez todo o seu dever de casa, você tem governança, você tem tudo feito. Nesse momento, agora a pergunta que fica, ok, e agora o que eu faço? Agora você precisa ter o quê? Você precisa ter detecções disponíveis para os diferentes tipos de workloads. Se você tem containers, você precisa ter o que a gente chama de analytics, né? Que são específicas para containers. Não adianta nada você ter detecção para VM, mas você tem também containers na sua nuvem, mas você não tem detecção de ameaças para containers. Você não tem detecção de ameaças para storage, para banco de dados. Então é por isso que o específico, né? A detecção específica do workload torna-se extremamente necessário. Você tem que avaliar isso, saber se a plataforma a qual você está trabalhando, o provedor de nuvem, oferece esse tipo de coisa. Então o ideal é que existam detecções específicas para esse tipo de recurso, que a plataforma, né, o provedor, ofereça isso de forma nativamente. Claro que na maioria das vezes vão existir charges, né, ou seja, tem um custo para ter esse tipo de detecção, mas ninguém melhor do que o próprio provedor para saber, tá certo, como detectar possíveis ações maliciosas nos recursos que ele gerencia do ponto de vista de PaaS, do ponto de vista de segurança, né? E saber também se a plataforma oferece correlacionamentos de logs automáticos, muito importante, né? Porque quando você está falando de investigação, tá certo? Você quer economizar tempo do teu SOC. E para economizar tempo do teu SOC, você precisa que exista algum tipo de método de correlacionamento automático de logs, ok? Para justamente fazer com que você não tenha que ficar olhando para diferentes tipos de alertas e fazendo esse correlacionamento manual, ok? Então vamos a um exemplo, ok? Um exemplo claro aqui, um cenário onde existe inteligência nativa, né? O uso de Threat Intelligence disponível de forma nativa do provedor, com analytics que são, digamos assim, formatados especificamente também para os tipos de workloads. Então, digamos o seguinte, digamos que esse provedor de nuvem, ele tem uma plataforma CSPM que oferece detecção de anomalia. O que seria uma detecção de anomalia? Geralmente, esse tipo de analítica, o que ele está focando ele foca em conhecer, tá certo, o padrão de funcionamento normal de um workload, por exemplo, digamos uma VM, tá certo? E saber que essa VM tem um padrão de tráfego, tem um padrão de comportamento. E se houver oscilações drásticas desse padrão de comportamento, cabe à plataforma CSPM avaliar, né, se aquela é uma ação suspeita ou não. Geralmente para aumentar, tá certo, o nível de certeza de que aquilo é um true positive, né? É uma ação realmente real e não um false positive, essa detecção de anomalia faz um cross-check, né? Ela faz uma verificação em um outro data source, né? Que seria a base de inteligência, Threat Intelligence. Então, além de verificar essa anomalia, né? Essa oscilação do padrão normal, digamos um servidor que está de repente começou a enviar tráfego para um local que nunca enviou antes. Então isso aí é uma mudança de comportamento, é uma anomalia, né? E essa anomalia precisa ser checada, né? E ele vai checar no Threat Intelligence para saber, peraí, esse tráfego realmente é malicioso ou não? Porque se o Threat Intelligence retornar o valor para eles, assim, esse tráfego está indo para
uma rede que é conhecida maliciosa. Então agora nós já temos 2 indicadores, tá certo, de um ataque em potencial. Nós temos indicadores de que houve um comprometimento daquele workload e agora nós podemos enviar um alerta para o sistema e dizer, olha, realmente existe aí um problema ocorrendo, uma ação suspeita, vai investigar. Okay? O outro que existe também é a análise de comportamento. Não, a análise de comportamento ela é mais relacionada a como os threat actors, né, os atores de segurança, digamos que como é o nome chamado hoje em dia, os atacantes, eles estão fazendo uso de ferramentas que são built-in, né, são embutidas no sistema operacional. Vamos falar, por exemplo, PowerShell no caso do Windows. Né? O PowerShell é uma ferramenta administrativa, benigna, mas poderá ser utilizada de forma maliciosa, tá, okay? Por threat actors. Então, essa ferramenta poderá, por exemplo, ser feita o uso para ela para fazer movimento lateral, para exploração, chamada de callback para command and control. Então, tem uma série de ações que o PowerShell pode ser realizado. E como o PowerShell provavelmente ele está na lista de aplicações que pode ser executada na máquina, porque é uma ferramenta administrativa, ele vai passar em branco. Então, esse analytic, análise de comportamento, vai o quê? Vai olhar para ações, tá, de ferramentas benignas, porém, quando executadas em uma certa sequência, né, mostram uma possível ação maliciosa. Então, isso é uma analítica muito importante, porque ele detecta a ação maliciosa baseada em ferramentas benignas. Né? Claro, mais uma vez, fazendo o cross-check com o Threat Intelligence. Então, muito importante também. E, como eu falei no slide anterior, a capacidade de correlação, de correlacionamento de logs. Ou seja, se eu tenho, digamos, 5 alertas... Não, vamos para um ambiente bem basic. Eu tenho 100 alertas no meu sistema. Na última hora aconteceu 100 alertas. Desses 100 alertas, a pergunta que fica é: eles são totalmente separados ou eles são baseados em ações que estão correlacionadas? Como, né, eu posso fazer esse correlacionamento? Claro que vai ser possível você fazer manualmente, mas vai levar muito tempo. E tempo é importante, porque o que a gente quer é o quê? A gente quer reduzir o tempo de resposta. Então a gente precisa de que a ferramenta da nuvem ofereça o correlacionamento automático. Né? Dizer o seguinte, desses 100 alertas, tem 5 que estão correlacionados. Vai lá e investiga esses 5. Entendeu? Então vamos aqui a um cenário de detecção com o CWPP usando essas capacidades que eu falei. Né? Bem, uma VM é comprometida. Digamos que uma VM foi comprometida e começou a enviar um spam, tá certo? Ela é uma VM que tinha um servidor de correio e começou a, de repente, enviar spam. O CWPP ele vai entender que houve um aumento de tráfego SMTP, né? Porque não é comum para essa máquina mandar essa quantidade de pacotes SMTP. E aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar, né? Vai consultar a base de inteligência para saber se aquele tráfego é malicioso ou não. Caso seja, agora eu tenho 2 indicadores de um possível ataque, então eu vou fazer o trigger, né? Eu vou fazer o trigger daquele alerta, né? Que é um exemplo de um alerta mostrando um possível comprometimento dessa máquina que está mandando spam, entendeu? A ideia disso é o quê? A ideia do CWPP é justamente diminuir o tempo de resposta, ou seja, a detecção ela tem que ocorrer de forma rápida para diminuir o tempo de resposta. Esse é um dos principais intuitos, né? Porque se eu não tenho detecção, tá certo, extremamente poderosa e baseada em analytics que são específicos para os tipos de workloads que estão na nuvem, o tempo de resposta vai ser muito alto. E aí agora o atacante, o threat actor, ele já está nas fases finais do CyberKill Chain. Ele já poderá ter já feito exclusão de dados, já poderá ter feito extração de dados, já poderá ter plantado um ransomware. Né? Por quê? Porque houve um tempo muito longo entre a detecção e a resposta. Então a gente tem que diminuir esse tempo. Né? Diminuir esse tempo. Esse é um dos principais intuitos de ter o CWPP adequado para o seu ambiente. Okay? Então, com isso, pessoal, quais são as principais lições aprendidas com
essa apresentação e a mensagem que eu quero deixar para que vocês reflitam, né? Higiene de segurança vem em primeiro lugar. Ponto final. Sempre saibam disso. Com isso, foque em melhorar a sua postura de segurança na nuvem. Não tem como fugir disso. E você tem a capacidade de fazer isso. O custo não é tão alto, porque tem muitas ferramentas, independente do provedor, a AWS, Azure, eles têm ferramentas nativas disponíveis que vão te mostrar o que é que precisa ser melhorado do ponto de vista de postura de segurança. Então, use, ok? Monitoramento contínuo de postura de segurança é imperativo. Não adianta nada você alcançar 100% da sua postura de segurança esse mês e no próximo mês você voltar para 50%. Não poderá haver oscilação. Você tem que ser um monitoramento contínuo para que a postura de segurança mantenha-se, tá certo? Sempre em alta. Tá? Use detecções nativas do provedor da nuvem. Na maioria das vezes o provedor da nuvem oferece detecções nativas que são bem peculiares para aqueles workloads. Importantíssimo. Sempre tenha como objetivo reduzir os vetores de ataque dos workloads na nuvem. Okay? Se você está fazendo o provisionamento de um storage account, procure entender quais são os vetores de ataque de um storage account. Procure entender como o CSPM oferece medidas de segurança para elevar a postura de segurança daquele workload. Você tem que olhar, tá certo, de uma forma geral, mas entendendo que cada workload tem os seus vetores que são bem particulares. Use a telemetria dos workloads. Então, esses workloads ele têm telemetria específicas, tá certo, para ser utilizados. E essas telemetrias são extremamente relevantes para a sua detecção, justamente com o intuito de reduzir o tempo de resposta. Então, com isso, pessoal, essas são as principais lições aprendidas durante essa palestra. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela participação e espero que você tenha, com essa palestra, entendido como melhorar a sua postura de segurança na nuvem e implementação de CSPM e CWPP. Um abraço, bom evento e até a próxima.